Bem, Salamone, nós temos 3 tipos de rodovias. As rodovias pedagiadas, as rodovias públicas e as estradas rurais. Sabemos que temos problemas críticos em relação à falta de investimento na conservação das nossas estradas, a falta de investimento na conservação e readequação das nossas estradas rurais e um problema crítico que já foi objeto de demagogia em campanhas eleitorais anteriores daqueles candidatos que falaram o pedágio baixa ou acaba, nem uma coisa nem outra, e está pesando muito na produção do estado do Paraná. Nós temos a proposta de chamar os concessionários para um diálogo, fazer prevalecer o interesse público e termos uma tarifa mais justa e acessível e não uma tarifa pesada, incompatível com a realidade econômica do estado do Paraná. Qual a sua proposta para a melhoria da infraestrutura das rodovias do estado do Paraná? Candidato Paulo Salamone, o senhor tem 2 minutos para responder. Pois não. Candidato Beto Richa, eu diria até que nós temos 4 características de rodovia, porque nós podemos dividir as públicas em 2. A pública que é de responsabilidade do governo do estado do Paraná e a pública que é de responsabilidade do governo central ou da União. Agora, é óbvio que o administrar precisa a serenidade, precisa a tranquilidade, não é o discurso, não é algo que quem fala mais alto. Inclusive, a questão do pedágio ficou muito marcado, porque ele não abaixou e não acabou. Agora, é óbvio que nós temos que encarar isso com serenidade, com responsabilidade, no diálogo, porque uma concessão de uma estrada é diferente de uma concessão de um restaurante, de uma lanchonete, ou de algo que não é de suma importância. Não é possível o alto custo do pedágio que se pagam nestas estradas que foram entregues. E foram entregues por muitos deputados, candidato Beto Richa, que lhe apoiam e governos também que fazem parte ou fizeram parte da sua base de apoio. Tanto é que neste governo que passou não acabou e não abaixou, e no governo anterior é que foram entregues a preços exorbitantes. Eu entenderia que o diálogo, a serenidade e o interesse público deve prevalecer. Com os verdes no poder, nós vamos conversar e mostrar que está abusivo o preço do pedágio e que é possível ser reduzido para contemplar o bem público, o benefício. Lembramos, não abaixou, não acabou e nós vamos administrar para resolver em nome do povo do Paraná. Candidato Beto Richa, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Pois é, eu também concordo que nós devemos chamar os concessionários para uma conversa, para o diálogo, abrir a planilha de custos que compõe os preços do pedágio e chegar no entendimento, porque nunca houve isso. A conversa, o diálogo, para chegar num denominador comum, onde o interesse dos usuários dessas estradas, o interesse do povo do Paraná, possa prevalecer. Termos uma tarifa justa e acessível e também a retomada dos investimentos que preconizava originalmente os contratos com essas concessões que foram permitidas em governos anteriores. Nós vamos retomar os investimentos, principalmente na BR-277, no trecho entre Cascavel e Medianeira. E tem um grande número de acidentes diariamente, uma morte a cada 3 dias, e nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Além de várias outras rodovias, BRs, vamos exercer a pressão com o governo federal para que isso aconteça. E também a implantação de 60 patrulhas rodoviárias para a conservação e readequação das estradas rurais. Candidato Paulo Salamone, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Olha, candidato Beto Richa, o que nos causa espécie é que quem deveria fiscalizar, deveria se debruçar sobre esses contratos, que eram os nossos deputados à época da Assembleia Legislativa. Os governos, e lembrando que numa eleição se diminuiu 50% o pedágio para fins eleitorais e depois voltou o reajuste nos mesmos patamares anteriores. O Partido Verde vai jogar com transparência, com sinceridade de propósito, dizendo não é possível o preço do pedágio como foi contratado no estado do Paraná. Nós não aceitamos. Vamos dialogar, vamos nos debruçar sobre os contratos, mas sempre o interesse público deve prevalecer. E nós observamos que isto não aconteceu
não vimos nenhum deputado se levantar contra na forma em que foi preciso quando da fiscalização. Isto é o que pensa o Partido Verde. Seu tempo acabou, candidato. Obrigada. Bom, terminamos agora a primeira rodada.